Sejam bem-vindos. Vocês estão no Astrologia em Foco e eu sou a astróloga Tita Zapata. Estou aqui para apresentar para você este vídeo a respeito do quê? Do eclipse lunar parcial, que acontece na passagem do dia 17 para o dia 18, agora de setembro. Todo eclipse lunar ocorre em uma lua cheia, que é quando o Sol e a Lua estão frente a frente, claro. É uma forma que a gente enxerga daqui. Na verdade, a Lua é muito menor, é um satélite da Terra, mas pela distância que a Lua está da Terra, nós a vemos tão grande quanto o Sol. É uma ilusão de ótica. A Lua representa, na astrologia, um luminar, tanto quanto o Sol. A Lua, ela vem falar sobre o inconsciente, sobre o feminino, sobre o receptivo. O Sol, ele vem trazendo a energia da autoridade, do consciente, do masculino. Aqui ambos estão se enfrentando, se olhando frente a frente a uma certa distância. Aqui chegou o momento no meio da alunação virginiana, porque o Sol está em Virgem e a Lua está em Peixes. Virgem, signo de terra. Terra é materialidade, é o pé na consciência, no concreto. Aqui, a água, onde está a Lua, porque é Peixes, representa as infinitas possibilidades, a sensibilidade, já estou me adiantando. A intuição, percepção, a espiritualidade. Ela está num signo em que ela fica muito volúvel no sentido de sonhos, de idealizações. Ela está muito bem situada aqui, porque ela se sente em casa também quando ela está em Peixes. Apesar de que ela fica muito mais. Ela já tem a tendência a mudar. Eu ia usar uma palavra cambiante, eu não sei se isso existe aqui em português. Ela está mudando, ela está transformando. Vamos voltar aqui agora a falar desse posicionamento da Lua dentro desta Lua cheia com o eclipse. Porque, além de Sol e a Lua estarem frente a frente, a Lua, ela faz aqui tem uma distância aproximada do eixo norte, mas não é uma conjunção, portanto, não é um eclipse total, por isso ele é parcial. Vamos falar um pouquinho mais do eclipse, e aí eu venho falando para vocês da energia, tanto dele quanto também desta lua cheia, não vamos esquecer. Lembrando que a lua cheia, o momento exato dela, aqui no Brasil, horário oficial de Brasília, será às 23 horas e 36 minutinhos. Na Europa, na Espanha, acontece às 4h36. Em Portugal, como tem uma hora a menos, né? Estou falando de horários oficiais, tá? Às 3h36. E aí você dá uma olhadinha onde você vive, onde você mora, qual é o horário da lua cheia. Vamos lembrar que este eixo que está sendo ativado de Virgem e Peixes, nós vamos começar uma sequência de alguns anos neste eixo. Então, este é o primeiro que entra nesse eixo terra-água. Aqui, vocês vão visualizar uma imagem em que eu venho trazendo a área que será ativada. A América, toda a América do Sul, a América Central, a grande parte da América do Norte, Canadá, será visível esse eclipse. Também aqui a parte da África, a África toda, uma boa parte da Europa será visível. Quando é visível, significa o quê? Que são esses países que vão ter uma tensão maior com a energia deste eclipse. E eu diria aqui que mais da metade do planeta será visível este eclipse. O horário do início do eclipse para as 21h41, aqui no horário oficial de Brasília, certo? Ele vai começar, é a fase que entra na penumbra, 21h41. Depois ele começa a ficar com eclipse parcial, de fato, às 23h12. O ápice do eclipse acontece às 23h44, da lua cheia. Ele chega ao fim do eclipse parcial, visível, aos 15 minutinhos do dia 18. Mas ele vai se encerrar, de fato, a 1h47, quando ele sai da área de penumbra da Terra. O eclipse lunar é quando a Lua passa pela área de penumbra da Terra e ela deixa de receber a luz do Sol. Então, a Terra está aqui, como não é um eclipse total, a Lua e a Terra estão um pouquinho deslocadas. Aqui, esta parte da Lua continua recebendo a luz que vem do Sol.
E algo bastante interessante é porque este eclipse está inaugurando um período de alguns anos que vai até 2027, em que esses eclipses acontecem no eixo Peixes-Virgem, Virgem-Peixes. Nós temos o primeiro dessa série agora no dia 17 de setembro, que é o eclipse lunar em Peixes. No dia 14 de março de 2025, nós teremos um eclipse lunar em Virgem. Em 25 também, só que em setembro, um eclipse lunar em Peixes. Em 26, nós teremos em março um eclipse lunar em Virgem e em 26, em agosto, um eclipse lunar em Peixes e em 27, um eclipse lunar em Virgem, ali em fevereiro. Eu coloco as datas aqui para você poder acompanhar, certo? Então, é o primeiro dessa série Peixes, Virgem, Virgem, Peixes, este eixo. É importante porque está passando para este elemento água, que são emoções. Peixes fala de espiritualidade, de campo de energia, de abrir um leque para aquilo que não é concreto, que não é palpável, que representa sonho, que representa ilusão, mas que o que seria de nós humanos se não tivéssemos sonhos e ilusões, aonde estaria a criatividade? Então, Peixes traz essa energia para nós. É o lado positivo, é o lado luz da energia de Peixes. Eu vou falar também, claro, para o lado sombra. Peixes traz na sua sombra, no seu aspecto mais tenso, mais difícil, ele traz uma energia de vícios, porque Peixes, ele representa aquilo que a gente pode não enxergar como um gás, os remédios, as medicações, todas as drogas que são ilícitas ou lícitas, tem aqui essa correspondência com o signo de Peixes. O álcool, porque principalmente é líquido, os aspectos também de tudo que tire consciência, que altere consciência. Aquela coisa de eu sou muito sonhador, mas esse sonho não faz nada, eu não consigo concretizar nada, porque eu só fico no ideal. Não, é necessário trazer aquele ideal para algo que é possível. Isso acontece muito nas áreas artísticas. Eu sempre dou um exemplo do fotógrafo. O fotógrafo, ele entra no meio de uma mata, ele vê toda aquela maravilha, ele não pode tirar aquela mata e levar. Ele também, se contar apenas, os outros podem dizer, isso é uma ilusão, será que isso existe? O que é que ele faz? Ele estampa uma imagem para representar aquilo que ele viu. Então, ele traz para o concreto aquilo que é ideal, os olhos desse artista. Porque o mesmo local, a mesma obra, o mesmo prédio, pode ser pintado de diversas formas, porque o que comanda são os olhos de quem enxerga. Não é assim? Então, um exemplo para vocês de como funciona a energia de Peixes. A lua, ela representa o feminino, o receptivo, aquele que traz para si. A lua fala da nossa base familiar. A lua fala do feminino, mas não feminino apenas como uma divisão de sexos, mas o feminino que é sensível, o feminino que guarda, o feminino que cuida, o feminino que materna, que pode estar tanto no masculino quanto no feminino. Se a gente fala de homem e mulheres, essa divisão, eu tive que fazer um corte, me perdoem, mas a câmera teve um problema, teve uma pane. Eu tive que parar, trocar de câmera. Mas vamos aqui continuar. Eu estava falando a respeito do maternar, que é a energia, né, do feminino, que muitos colocam apenas na figura da mulher. Mas não, que o homem também tem isso. Tem essa possibilidade do maternar, não significa gerar o filho apenas dentro de si, mas o cuidar, do se importar, daquele que faz aquele papel gerador no cuidado, não na geração de um ser fisicamente apenas. A maternidade não vem apenas do ventre, ela vem da onde? Ela vem do coração também. Temos filhos quando adotamos, os enteados, os sobrinhos, os alunos, enfim. É esse maternar que eu estou falando da Lua. Quando ela está em Peixes, ela vai se conectar muito com a história da família, com aquela energia que vem da ancestralidade. E aqui a gente pode focar mais, sim, o aspecto do feminino. Então, as mulheres da família, as nossas mães, avós, bisavós, ou a figura masculina que tem esta sensibilidade, certo? Bom, Lua em Peixes, Sol em Virgem. Sol é o eu, é o masculino, a autoridade, aquele que se impõe, aquele que sai. Virgem é aquele que usa a mente, coloca o pé na realidade, no concreto, gosta de esmiuçar tudo, vê tudo nos mínimos detalhes e tem um aspecto tenso da crítica muito forte.
Virgem fala também do processo de cura. Guardem isso, processo de cura. Aqui, estas duas energias frente a frente se chocam, acontece este eclipse, porque a Lua está próxima do seu nódo, é um eclipse parcial, e esta duração desta energia de encontro entre estes dois, né, deste enfrentamento entre ambos, terá duração aproximadamente de 6 meses, até o próximo eclipse lunar acontecer lá em 2025, que vai acontecer em Virgem. Assim, o que significa um eclipse lunar? Que a Lua deixa de receber a luz do Sol. É como se tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está ali dentro da pessoa, aquilo fique, digamos assim, escondido. Essa falta de iluminação do Sol faz com que as sombras que estão ocultas na Lua, elas possam vir à tona, elas possam trabalhar para, de alguma forma, movimentar a sua energia. Elas não estão sendo iluminadas, então é como elas não estão sendo vistas. Elas não são enxergadas. E aí elas começam a fazer este movimento todo de trazer para fora as sombras, tudo aquilo que está oculto. É como se os fantasmas se movimentassem dentro deste processo. Tudo aquilo que está dentro de nós, o nosso inconsciente, relacionado com aspectos de sensibilidade, de empatia, do feminino, das lembranças, da nossa ancestralidade, pode começar a borbulhar ali, a nadar como peixinhos, um em cada direção, e querendo surgir, querendo buscar uma saída. É neste momento em que a Lua fica oculta que nós vamos trabalhar todo esse lado da imaginação, todo esse lado da nossa intuição, da nossa espiritualidade, mas nós vamos encarar as nossas sombras. Quando o Sol volta a iluminar esta Lua de forma completa, ele vem trazendo os raios do quê? Da possível cura, daquilo que foi visto, das sombras que começaram ali a aparecer. Então, o Sol em Virgem, eu falei para vocês guardarem a noção de cura. É justamente por isso, porque vem esse processo de cura, vem essa possibilidade que esse encontro frente a frente entre os dois proporciona. Mas é claro que, para a antiguidade, todo eclipse era um período de medo, porque imagine, lá atrás, nos tempos antigos, sem a luz elétrica, e muitas vezes sem o fogo, o que é que aquele humano entendia quando a lua se apagava? Que algo terrível poderia acontecer, porque o Sol e a Lua sempre foram associadas aos deuses. Então, esse temor, ele vem muito no nosso inconsciente e nos recorda que sim, que este é um período em que as sombras e os fantasmas emergem. Mas eles emergem para quê? Para depois serem iluminados, curados, trabalhados. E vai depender muito do eixo em que cair esta lua cheia. Você olhe no seu mapa, no seu gráfico, onde estão 25 graus de peixes, é onde está a Lua. Onde está 25 graus de Virgem, é onde está o Sol. Ali tem algum planeta pessoal, ou até um transpessoal. Esse planeta faz algum aspecto com o outro no mapa. Aí você vai ter esse encontro, né? Essa busca e esse encontro com essas sombras emocionais, com isto que até a tua ancestralidade te transmite, não só fisicamente pelo DNA, mas também pela energia das existências. Vem a você esse processo espiritual, esse processo religioso, tudo isso pode emergir neste tipo de encontro, certo? Além disso, é interessante lembrar que se a gente vai para o negativo, se peixes fala álcool, vício, alteração de consciência, a lua representa a base, a família, o lar. Virgem vem falando de colocar o pé no concreto, no real, na matéria, mas ao mesmo tempo o sol iluminando aqui traz a possibilidade de ativar a cura. Podemos ter a libertação ou a compreensão, pelo menos, de círculos viciosos, pode vir através de sonhos, através de mensagens da própria espiritualidade, depende da crença que você tiver. Mas toma cuidado, porque as pessoas se tornam muito esponjas, principalmente quem é do signo de peixes. Aqui, este encontro ainda vai fazer parte de outros aspectos bem interessantes. Por quê? Porque a Lua está em conjunção com quem? Com Netuno. E Netuno é regente de peixes, então está fortalecendo
tudo isso que eu falei para vocês de perda de consciência, de encontro com a espiritualidade no positivo, mas também de baixar a vibração e de encontros mais complicados com o que nós chamamos de baixa espiritualidade, baixo padrão, porque a espiritualidade está em todos os níveis, nós somos como antenas que vão sintonizando isso. E este Netuno está em oposição com quem? Com o Sol em Virgem. Aqui, Netuno em oposição com o Sol fortalecem essa capacidade que nós temos comumente chamando aqui no Brasil de mediunidade, que nada mais é do que esta sensibilidade de saber que existe mais do que algo concreto tocado. Aqui, só que os olhos podem ver, os ouvidos podem ouvir, físico, não, existe muito mais. Acentua demais o contato com a espiritualidade, com a intuição, com a percepção, mas não viesse procurar o quê? Um processo de cura em Virgem. Além disso, nós temos uma quadratura entre Sol e Lua com Júpiter. Júpiter está em Gêmeos. Você acompanha aqui no gráfico. Ele está em 20 graus de Gêmeos. E ele está também aqui para o hemisfério sul, para o Brasil. Nós temos o ascendente do momento desta lua cheia no signo de Gêmeos. E Júpiter está ali em conjunção com esse ascendente. Júpiter é aquele que expande, aquele que cresce. Júpiter é regente de Sagitário, que fala do quê? Da busca da sabedoria, do conhecimento. E este Júpiter em Gêmeos, ele está muito mais fofoqueirinho, ele está colocando a mão assim, sabe, em cumbuca, para ver o que os outros dizem, ele vai, leva uma mensagem, volta correndo e faz uma fofoquinha. É o lado tenso, é o lado sombra de Júpiter, quando o Júpiter ele não está no seu lado positivo, no seu equilíbrio, ele pode ocasionar essa comunicação confusa. Por quê? Porque ele também vai começar a entrar numa quadratura com Netuno. E aqui são dois aspectos de religiosidade, então nós temos confrontos entre viés religiosos, entre viés espirituais. Nós vamos ter, talvez, algum confronto de religiões, de crenças. Aliás, nós já temos isso, né? Isso já acontece aqui no Brasil e acontece pelo planeta, não é só no Brasil. Aqui existe um confronto muito grande entre algumas linhas e uma linha quer ser o quê? Quer ser o dono de total razão, não aceita nada da outra. E vai havendo aqui uma perda de respeito. E isso é péssimo. Por quê? Porque baixa a vibração. Seja de que religião for, baixa essa vibração. Se nós estamos falando do cristianismo, que exemplo Jesus deixou? É só verificar os exemplos de Jesus e seguir os exemplos verdadeiros de Jesus. Não os interpretados por certas pessoas que querem ter o domínio da religião. Eu estou falando do cristianismo porque é o maior vertente aqui no Brasil. Mas se você é do islamismo ou de outra religião, você tem ali as pessoas que trazem os exemplos de como se deve agir. E, infelizmente, algumas pessoas pegam esses livros considerados sagrados e manipulam os livros para os seus próprios interesses. E agora é o momento em que isso vai aparecer. Júpiter é comando, Júpiter é poder também. E Júpiter quer fazer o quê? Ele quer controlar este poder. Podemos ver aí problemas dentro de vertentes religiosas, seja o cristianismo lá no Vaticano, problemas com o Papa, talvez queiram fazer ele abdicar, ou então ele acaba abdicando por problemas de saúde. N situações que podem acontecer aqui. O Papa está num momento muito frágil. Podemos ir para o Dalai Lama? Já aconteceram problemas com o Dalai Lama? Também pode vir aqui um processo mais perigoso para o Dalai? Problemas já, digamos assim, de uma mente que não está muito no concreto e no real, e outras figuras que se consideram donos de religiões. Aqui é um confronto muito grande dentro do individual, que sou eu, como é que eu vejo a religião, a espiritualidade, e aquele que se diz o detentor do poder desta religiosidade. Cabeças podem rolar, entre outras palavras, é o que eu posso dizer. Além disso, não vamos esquecer que Saturno, o senhor do tempo, a cristalização do passado, das tradições, está em 15 graus, na verdade, e 16 minutinhos de peixes. Portanto, ele está entrando numa conjunção com esta lua. Portanto, ele esteve em conjunção com essa lua. Essa lua passou por Saturno. Levou esta energia saturnina das religiões que são aí como tradicionais e milenares, para esta situação de encontro com Netuno, onde Netuno diz, mas você pode fazer esse contato com o plano divino, você não precisa de alguém que intermedie isso, porque ela vem desse encontro com Saturno, que é tradição. Bom, continuando, tanto Netuno, Saturno, o Sol já passou da oposição com Saturno, o Sol está em oposição com a Lua, e já ele vai entrar em 3 dias em oposição com Netuno. Então, isso eu já expliquei para vocês. A Lua vai fazer um sextil com Urano,
Então, ela vai ativar, veja, ela está em conjunção com Netuno. Ela vai ativar Urano ali em Touro e ela vai ativar Plutão retrogradando já em Capricórnio. Eu tenho um vídeo em que eu falo sobre os 3 planetas exteriores e aquele encontro que eles fazem, aquele triângulo que eles fazem no céu positivo. Eu recomendo vocês a assistirem este vídeo, que vai explicar bem essa energia. Por isso que eu fiz essa série de vídeos anteriores, para que este não ficasse gigantesco. A Lua, então, em sextil com Urano, ela vai querer trazer algo novo. Ela vai querer implementar alguma coisa fora do padrão. Ela vai querer quebrar este padrão. E ela pode utilizar, inclusive, de telecomunicações, de nova tecnologia, para fazer esse contato, por exemplo, com a espiritualidade. E pode ativar também aquela, não é intuição, é como se ela tivesse a capacidade de ler o pensamento do outro, de conectar com pensamentos superiores. É uma mente superior que se conecta com a possibilidade da sensibilidade e da intuição de Netuno, né? Com Plutão, essa Lua e Plutão já mostra esse corte, já mostra, Plutão vem com foice, ele está em Capricórnio, ele vem dizendo aquilo que tem que ser cortado, precisa sofrer esse corte, essa transformação, não dá para continuar carregando, é o último momento em que eu vou estar aqui em Capricórnio, isso vai ativar e atingir autoridades, poder e finanças, e pode também remexer com o mundo ali, ó, do submundo, vamos dizer assim, sabe? Da criminalidade, inclusive aquele que faz tráfico de drogas e que leva ao vício. Lembrando que jogo também é vício, ok? Jogo também faz sair, ó, a consciência, altera a consciência, sai do cognitivo. Eu já comentei com vocês a respeito deste Júpiter, que faz essa quadratura, né? Que está em quadratura com o Sol e com a Lua, mas esse Júpiter também faz um trígono muito bonito com a Vênus. Aqui as questões materiais e financeiras podem ter um certo problema, e as questões judiciais, porque Júpiter representa a justiça, representa o sistema judiciário, a lei representa o povo, Vênus, o dinheiro e as finanças. Então, o povo pode existir aqui um choque com a lei a respeito de alguma situação que, bom, a gente está vendo aqui no planeta todo, né? São dificuldades ali na Inglaterra, porque quem ganhou foi a esquerda ou o Partido Trabalhista, e não assumiu ainda na Inglaterra. Na França também, essa coalizão muito ampla, como aconteceu aqui no Brasil, e ele, o primeiro-ministro, ele traz uma pessoa que é do centro-direita e não os partidos de esquerda que ganharam, a maioria. Vamos vendo isso na situação do planeta todo, não é só Europa, aqui na América, não é só Venezuela, nós estamos numa convulsão. Por quê? Porque, como eu venho falando para vocês, na ativação dos 3 planetas exteriores, nós estamos fazendo uma mudança para uma nova ordem. E não é fácil, é complicado, sim, lidar com este processo. Bom, aqui eu expliquei para vocês, vocês viram que se formou um desenho de pipa. Esse desenho de pipa é extremamente favorável. Aquele que faz aqui o que seria a coluna vertebral dessa pipa, que está nas pontas, Sol, Lua com Netuno, são os que comandam esta pipa, mas principalmente o Sol, que está aqui na base, podendo trazer esse processo de cura através de uma análise, de um cuidado, de uma realidade que não precisa ser ferrenha, mas que oferece a transformação, a cura através de uma análise mental, racional. É muito bonito sonhar, é maravilhoso o contato com o plano espiritual, mas é necessário também manter os pés aqui na realidade, senão passam a ser sonhos ilusórios, imaginários. Eu queria também trazer para vocês aqui mais 2 pontos interessantes, que eu diria que vai enriquecer um pouquinho, e são 3 estrelas que estão sendo ativadas, 3 estrelas fixas, que eu ainda não comentei com vocês. A primeira, ela se chama Cópula. Ela está em 25 graus e 9 minutos de Virgem. Esta estrela tem um significado de trazer o quê? Paixões fortes. Onde está o Sol? 25 e 45 de Virgem. Então, essa estrela fixa, ela ativa o Sol em Virgem, trazendo mais paixão, porque Virgem ele é muito mais, digamos assim, frio, né? Com essa estrela, ele traz esses arroubos de paixão que não é muito normal do virginiano. Mas, infelizmente, tem um lado negativo dessa estrela que faz correr o risco com problemas da visão. Por falar nisso, se você perceber, não se assuste, meu olho está bem vermelho, mas é porque eu tive um processo alérgico muito forte com um produto de
de limpeza, né? Dermatológico de limpeza de maquiagem, e o meu olho está assim extremamente vermelho. Então, eu nem passei maquiagem hoje, porque não tem condições. Eu aproveito para falar sobre isso. E olha que eu nem cheguei ainda, nós nem chegamos, né? Nós todos não chegamos ainda neste momento do eclipse. Pode trazer entraves às especulações. Também traz aqui um sentido muito de trabalhar com comércio. Por quê? Porque Virgem é muito metódico, né? Então ele vê detalhes e ele também comunica. Ele é regido por Mercúrio. Ele traz uma boa memória, tem magnetismo, mas, além dos olhos, podem ocorrer ferimentos na cabeça. Vamos a outra estrela fixa que está bastante ativada aqui, que é Marcabe. Ela está em 23 graus de peixes. Ok, a Lua já passou a 25. Só que antes, um pouquinho antes, né, umas 3, 4 horas antes de chegar no exato momento da Lua cheia, ela esteve conjunta com Marcabe. Então, ela leva isto para esse modelo Pipa. Esta estrela, ela tem a natureza de Marte e Mercúrio. Ela traz honra, riqueza, fortuna, mas, em questão de saúde, ela pode ocasionar problemas de saúde relacionados com febres, cortes, golpes, principalmente na cabeça, apunhaladas, porque essa energia de Marte é complicada, né? E Mercúrio, ele é bastante, digamos assim, atiçador através da palavra. E coisas que envolvam fogo, ataques, é bem complicadinho esse ponto. Então, as pessoas podem perder a sua razão através de um desequilíbrio emocional forte, porque toda lua cheia não é aquela lua cheia do lobisomem. Por quê? Porque emocionalmente as pessoas perdem a razão e entram no cérebro reptiliano, animalesco. E pode acontecer esse tipo de situação, certo? E temos mais uma estrela conectada aqui, que é Capela. Capela está a 21 graus de Gêmeos. Ela está na constelação de Auriga e ela tem a energia de Marte e Mercúrio também. A sua natureza traz o quê? Honra, riqueza, eminência, renome. Ela também traz uma posição pública de confiança. E com quem está Júpiter em conjunção? Com essa estrela. Júpiter não é o que expande? Júpiter está em Gêmeos, a 20 graus, se encaminhando para 21, onde se encontra essa estrela muito bonita. Então, ela traz o quê? O fortalecimento de pessoas que querem o poder, que querem o comando. Só que o poder não significa sempre algo negativo e tenso. Existe também o lado positivo do poder. Quando você utiliza esse poder para o bem comum, para o bem de todos, e não apenas para o seu, né? Que aí nós vamos para o lado negativo. Mas aqui, essa estrela ela é muito positiva, é uma das estrelas fixas que traz muita positividade, porque ela traz pessoas que são amantes do conhecimento, que buscam o conhecimento e gostam de muitas novidades. Veja, uma estrela complicada, uma estrela, digamos assim, um pouquinho mais negativa, né? Uma mais equilibrada e uma que vem com uma energia muito positiva, apesar de ter a natureza de Marte, certo? E também gostaria de apresentar para vocês o grau sabiano da Lua e do Sol. Aqui, o grau sabino é aquela astrologia mágica que foi oferecida para nós lá no final dos anos 50 por um astrólogo e uma vidente, uma médium. E ele falava os graus e ela transcrevia para ele que ela via em imagens na sua mente. Tem muito a ver com essa energia da Lua em Netuno. Em conjuntos, em peixes, tem muito a ver, porque é o mundo do onírico, é o mundo do possível, é o mundo da espiritualidade. E aqui, eu vou até precisar do óculos agora para poder ler, nós vamos falar do grau 26. Então, qual que é o símbolo que ela traz? Um homem armado com uma lança se protege com um escudo. Vendo um mercenário que se inclina para uma sentinela adormecida, com a intenção de cravar seu sabre curto no corpo. A lua fica oculta. Aquilo que está ali remoendo dentro do interior, tanto da nossa vida individual quanto do coletivo, pode ser aqui, alçado, essa sombra subir, e ela pode ser atacada. Ou uma mulher cortando a cabeça de um guerreiro adormecido. Então, significa que o guerreiro que é o poder, o comando, o poder a todo custo, sabe, fazer de tudo para ganhar, porque é assim que vai agir o guerreiro. E a mulher, ela usa a sensibilidade, a intuição, ela usa a sua sensualidade. E quando o guerreiro adormece, ela lhe corta a cabeça. Já o Sol está em 26 graus de Virgem. Gente, se vocês ouvirem as maritacas,
não tem como, tem um bando de maritaca aqui. Muitas vezes elas vêm até aqui na varanda. Bom, continuando. O sol. O arqueiro lança uma pedra com a ajuda de uma tiradeira. E, diante dele, colocadas no solo, estão duas espadas cruzadas. Presta atenção. Ele pega uma pedra e usa eu esqueci o nome disso aqui no Brasil. Uma tiradeira, né? Coloca a pedra e atira a pedra. Isso é algo muito ancestral. Isso é algo muito antigo. Hoje as crianças nem brincam mais com isso. Estilingue, isso. Só que, aos pés dele, o que tem? Duas espadas cruzadas. Ele pode pegar as espadas e lutar por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele considera que é correto. Por que ele vai atirar pedras? Se ele tem a capacidade de utilizar as espadas. As espadas também representam o quê? O nosso racional, o nosso mental. Ou dois homens conversando simultaneamente. Dois homens falando ao mesmo tempo, o que é? Falta de entendimento. Falta de capacidade de compreender todo este processo. Bom, gente, já ficou muito longo este vídeo, mas eu acredito que trouxe para vocês aqui bastante informação a respeito desta lua cheia, deste eclipse lunar, e vamos nos preparar para o eclipse solar que acontece no dia 2 de outubro. Mas, claro que nós vamos falar a respeito disso mais vezes aqui em vídeos, né? Porque nós vamos apresentando todo este movimento celeste para que essa compreensão cresça. Procure no seu mapa aonde está 25 graus de Virgem, 25 graus de Peixes, onde está 20 graus de Gêmeos, que está Júpiter, onde está 23 graus ali de Libra, que está Vênus, aonde está o 27 graus de Touro, que está Urano, Plutão, 29 de Capricórnio. Procure todos esses pontos no seu mapa e veja se esse desenho de pipa ativa algo. E aí você terá a resposta do que isso pode estar trazendo para você nos próximos 6 meses. Eu vou ficando por aqui. Já já a gente se encontra outra vez. Espero que tenha trazido para você informações valiosas. Se for assim, não esquece de se inscrever, de apertar o sinetinho, curtir, comentar e compartilhar. E eu te aguardo daqui a pouco. Tchau!